Os campeões são finalizadores. Diga assim comigo: os campeões. Mais uma vez, os campeões. Aí diga assim: somos finalizadores. Amém? Então esse é o tema que nós vamos discorrer nessa noite. Vamos estar ministrando. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora na Epístola aos Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 35 em diante. Paulo aqui, amados, ele escreve essa carta, envia essa carta para a igreja em Roma, e ali ele tem um intuito, ele tem uma preocupação, que deve ser também a nossa preocupação, deve ser o nosso intuito sempre. Viver essa vida vitoriosa, viver essa vida vencendo, porque todos os dias serão propostos desafios na nossa caminhada. Vê se está escrito assim na sua Bíblia aí. Romanos 8, 35 em diante. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele vem agora, amado, relacionando vários desafios que nós enfrentamos. Se não já enfrentamos, estamos enfrentando ou iremos enfrentar. E ele começa. O que pode nos separar do amor de Cristo? Aí ele vem, a tribulação. Eu vou dizer a palavra e você vai responder se você acredita que isso pode se separar de Cristo ou não. Se eu falar a tribulação, se você achar que ela pode se separar de Cristo, você vai dizer sim. Se você achar que não, você vai dizer o quê? Não. O que pode nos separar do amor de Cristo? Será a tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Então concordam que nada disso pode nos separar de Cristo. Amém ou não amém? Nada disso. Embora entendamos que nós enfrentamos todos esses adversários. Sim ou não? Tribulação. Tem uns que parece que são atribulados de nascença, né, Porto? Tem uns que parecem ser atribulados. A gente tem uns companheiros assim, né, que é atribulado de nascença. O cara parece que é atribulado de nascença. Nada para ele vai dar certo. É atribulado de nascença. Parece que nasceu atribulado. Mas a Bíblia diz, Paulo ele fala, ele bate na tecla que a tribulação não pode nos separar do amor de Cristo. Ele diz o seguinte: como está escrito, ou seja, ele afirma que a palavra, ela diz que por amor a Cristo, nós iremos enfrentar talvez o nosso maior adversário, a morte. E nós vamos enfrentar a morte de quando em quando? O que está escrito na sua Bíblia? Como, igreja? Todos os dias nós enfrentamos a morte. Você crê nisso, amado? Mas como isso, pastor? A Bíblia diz que 1000 cai ao seu lado e 10.000 à sua direita. E o que acontece com você? Nós não somos atingidos. O que é 1000 cair ao nosso lado e 10.000 à nossa direita? Muitas vezes situações que poderiam te levar aonde? À morte. Não é isso? Estou vendo a Rose ali, faz assim, Rose. Deus continue te abençoando, né? Esse dia que cantaram a senha da Rose, né? A morte, quis bater um papo com ela, né? E ela falou: pula porque não é chegada a minha hora. Então, amados, todos os dias nós enfrentaremos a morte, mas nem a morte pode nos separar do amor de Cristo. Aí ele continua: somos considerados como ovelha destinado a matadouro, mas em todas essas coisas nós somos o que, igreja? Amado, você é um vencedor, ou melhor, você é mais do que vencedor.
Mas, amado, não basta somente eu dizer que eu sou um vencedor. Eu preciso viver como um vencedor. Amém ou não amém? Só os vencedores digam glória a Deus. Só os derrotados digam amém. Sempre tem um derrotado, não é isso? Mas, amados, derrotado é só o pecado, amado. Amém ou não amém? Essa pessoa estava distraída. Ela não é uma derrotada. Então, amados, em Cristo nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois aí ele vem agora com uma palavra profética para nossas vidas, porque eu estou convencido de que nem a morte, ele fala sobre a morte, ele diz o seguinte: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem os presentes, nem o presente, nem o porvir, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então olha para cá, não tem desculpa. Amém ou não amém? Diga para o teu irmão: não dê desculpa. Diga para ele: eu não vou mais aceitar desculpa. Amém ou não amém? Porque Paulo, ele relaciona tudo que muitas vezes nós trazemos como desculpa. Ah, mas é os demônios. O que ele disse dos demônios? Não pode. Ah, mas é o diabo. Não pode. Ah, mas é o inferno. Não pode. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra quem? Contra quem? Contra a igreja. E nós somos a igreja. Amém ou não amém? Nós somos a igreja, então não há desculpa para nós, amados. Nós precisamos andar como campeões. Campeões, vencedores. Tudo que vier na nossa frente, nós iremos passar por cima. Se os demônios começarem a fazer filas para nos atacar, nós iremos colocá-los para correr e eles vão sair, né? E vão fugir em fila indiana, mas vão retornar, porque nada pode atrapalhar um vencedor. E queridos, mas o tema ele diz o seguinte, que um campeão ele precisa ser um finalizador. Quando Deus deu esse tema para o pastor Rafael, que é o responsável pelas nossas quintas proféticas, ele trouxe algo ao coração do pastor. E o pastor, quando ele coloca o tema, os pastores têm que buscar em Deus a revelação para o tema, para a palavra que é liberada. E eu comecei a buscar em Deus por que um campeão precisa ser um finalizador. Primeiro, o que é um finalizador? O que é um finalizador? A maioria dos jovens sabe. A maioria dos jovens assiste, né, o MMA, não é isso? Sabe o que é finalizar? O que é finalizar? O que é ser um finalizador? É você, aprende comigo agora, é nós não darmos oportunidade para que o inimigo possa nos vencer. Você tem que dar o golpe certeiro para finalizá-lo e não dar nenhuma oportunidade para que ele possa te derrotar. Amém ou não amém? Então, nós precisamos ser o quê? Finalizadores. Finalizar. Agora, o interessante, queridos, que na caminhada, apóstolo Paulo ele colocou várias situações, vários inimigos que nós vamos enfrentar. Mas a Bíblia, ela nos afirma que há inimigos que nós não podemos enfrentar. Que é melhor fugir. Eita, pastor, que isso, pastor? É melhor fugir. Quem é que conhece melhor as suas condições do que você mesmo? E uma das coisas que Deus manda que nós fujamos
está em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. A Bíblia diz lá que nós precisamos fugir dos desejos malignos, fugir dos desejos malignos da juventude, da mocidade. Nós precisamos fugir. Por quê? Porque se nós dermos bobeira, dermos brecha, nós muitas vezes seremos o quê? Uma presa fácil para esses desejos malignos. Amados, por mais consagrado que você seja, por mais assíduo que você seja à casa de Deus, a sua mente, ela é um lugar aonde muitas vezes pensamentos malignos começam a rodeá-lo. É verdade ou não é? Quantas vezes, amado, a gente enfrenta situações em que, se a gente pudesse, a gente sentaria a mão naquela pessoa. É verdade ou não é? Só eu estou sozinho aqui ou tem mais alguém assim comigo? Hein? Você vai no mercado, você já tem que orar antes e fala: Senhor, que eu possa fugir, né, dos desejos malignos. De cara, para você conseguir uma vaga, já é uma loucura. E quando você consegue a vaga, vem um mais esperto e entra na tua vaga. É verdade ou não é? Quantos estão morrendo por causa disso aí fora? Quantos estão perdendo a sua família, perdendo a sua vida, porque enfrentam uma situação como essa? Situações em que muitas vezes fica na nossa mente, amado, e isso começa a te transformar num derrotado. A nossa vida tem que ser uma vida diária de campeão. Mas existem situações que trazem esses desejos em nossos corações. E o jovem em si, ele enfrenta muitas lutas, e a Bíblia diz que bem-aventurado é o jovem que enfrenta o jugo da sua mocidade. Só os jovens aqui digam amém. Só os jovens digam glória a Deus. Carlinhos está até, ó, glória a Deus, aleluia. Eu vou fazer 52 anos domingo, amado, e eu me considero um jovem. Amém ou não amém? Deixa eu dizer algo, pô, amado, é para vocês concordarem comigo. Eu sou jovem, amém ou não amém? Não precisa mentir não, amado, só se for verdade. Então, queridos, há um jugo muito pesado para os nossos jovens, há um jugo muito pesado para os nossos filhos. E feliz é a igreja que consegue preparar estruturas, e nós precisamos nos preocupar e melhorarmos a nossa estrutura para os nossos jovens, porque o jugo deles não é fácil, eles não conseguem resistir, eles não conseguem enfrentar. Então nós temos que ensinar para ele o que? Fuja, fuja. A Bíblia nos conta a história de quem? José, não é isso? Um jovem bonito, um jovem formoso. Estava onde ele? Lá na casa de quem? Vamos ver se a escola bíblica vai funcionar. José estava trabalhando na casa de quem? Como? Ei, igreja inteligente. Aí, Marcos, aí. Rapaz, brincadeira não, hein? O que Potifar era do seu senhor? O quê? Hein? Como? De lá de cá? O que ele era? Eunuco. Ele era eunuco. O que um eunuco? Rapaz, eu tô achando que é domingo hoje, tá? Eu estou entrando numa história que não vai dar tempo. Então, olha só, amados. Ele era eunuco, ele cuidava do harém de Faraó, ele tinha obrigações, tá? Alguns levam que ele era castrado, não vou entrar por essa linha. Eu sei o seguinte, tá? O ambiente na sua casa não era um ambiente propício. A sua esposa era uma mulher que tinha alguns desejos, e por esses desejos ela começou a assediar aquele jovem, e aquilo era algo que era constante. Olha para cá agora, pais e jovens, nós precisamos ensinar os nossos filhos a ser finalizadores. Se não for possível, nós precisamos ensiná-lo o quê?
A fugir. Fuja da aparência do mal. E muitas vezes, amado, fugir não é sair correndo. Muitas vezes fugir é desligar um celular. Muitas vezes fugir é desligar uma televisão. Muitas vezes fugir é selecionar que tipo de livros, que tipo de revistas, que tipo de acesso os nossos filhos estão tendo. Porque nós estamos vendo nossos filhos se perderem. Nós estamos sendo nossos filhos, queridos, a abraçar situações que não é para abraçar. Então, tem coisas que você tem que fugir. E nós como pais, nós como líderes, precisamos ensinar isso para os nossos filhos. Segundo, a Bíblia diz que nós temos que fugir da 1 Coríntios capítulo 4, versículo Coríntios 6, 18. Fugir da imoralidade sexual. Olha para cá. Olha para cá que isso é sério. Isso é sério. Nós estamos vivendo um tempo, amado, em que a imoralidade sexual tem tomado conta das igrejas. Tem tomado a conta da liderança das igrejas. Eu participei de um seminário agora, onde dizem, o estudo foi feito, onde dizem que líderes, tá? De cada 10 líderes, uma faixa de 6 líderes está envolvido com pornografia. E olha para cá, pornografia, ela é mais viciante, isso, amado, é fato real. Pornografia é mais viciante do que crack e do que cocaína. Diga assim comigo, misericórdia. Por quê? Porque ela escraviza a mente. Porque ela, além de escravizar a mente, ela traz sentimentos para as pessoas de culpa. Sentimento de que você está imundo, que você não presta. Por isso que a Bíblia ela faz questão de dizer, fuja da imoralidade sexual. Amados, todos os dias, esse espírito ele tenta escravizar, principalmente o cristão. Às vezes, amado, você está estudando a Bíblia no seu computador, você clica uma palavra ali, para onde que essa palavra te leva? Por um site pornográfico. Que isso, pastor? Faz um teste. Melhor não, melhor fugir, né? Ela te leva para um site pornográfico. Você está preparando um sermão e você coloca uma palavra e quando você coloca, o Google te joga para várias páginas e fica ali querendo que você acesse. Se você não fugir, você vai acessar. Quantos viram aquele filme aqui, Prova de Fogo? Rapaz, brincadeira não, hein? Essa igreja está demais, rapaz. Hoje está ganhando 10 em tudo, hein? Então todos vocês viram ali o que escravizava aquele jovem, o que fazia o casamento daquele jovem ser destruído. Muitas vezes, querido, a gente ensina, faz isso, faz aquilo, mas tem momentos que a palavra certa é fuja, elimina tudo aquilo que pode te levar ao pecado. O que aquele jovem fez? Pegou o computador dele, não é isso? Não é spoiler não, tá lá. Jogou fora. Olha para cá. Quantos teriam coragem de apagar a sua página no Instagram, no Facebook, ao perceber que ela está te levando para a imoralidade? Quantos têm coragem de pegar a sua página e dar uma geral lá, dar uma apagada? De vez em quando eu dou uma apagada, eu dou uma geral lá, vou tirando algumas coisas. Você precisa fazer isso, amado. Fuja. Ah não, mas é porque eu sou um cristão, eu sou consagrado, eu falo em línguas, eu tenho visões. Se a Bíblia diz que é para você fugir, é para você fugir. Não brinque com aquilo que você tem de mais precioso. O que você tem de mais precioso é a sua vida. Diabo não brinca de ser diabo. Não brinque de ser cristão, amado. Seja cristão de verdade. Consagre, lute, se dedique. Por quê? Porque eu vou dizer uma coisa para você, as brechas vão estar aparecendo sempre na tua vida para te derrotar. Terceiro,
1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, Paulo diz o seguinte: fugir da idolatria. 1 Coríntios 10, não é isso? 1 Coríntios 10, 34, 10, 14, fugir da idolatria. Ah, pastor, mas eu não sou idólatra, eu não tenho santo na minha casa, eu não venero o santo. Querido, tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus como prioridade na sua vida se torna uma idolatria. Olha para cá, para que eu possa destrinchar melhor isso. Sua esposa, seus filhos, seus bens, sua igreja, seu pastor, tudo que você coloca no lugar de Deus como prioridade se torna idolatria. Fuja disso. Sabe por quê? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Corra. Para que nós possamos entender que existem algumas coisas que nós precisamos fugir, a Bíblia ela vai e nos direciona. Mas existem coisas, querido, que nós precisamos enfrentar. E a Bíblia diz o seguinte: resistir ao diabo. Não é isso? Alguém aqui tem medo do diabo? Levanta a mão. Alguém tem aqui medo do diabo? Tem não, mamãe? Tem não, né? Antigamente, amado, o diabo, ele aparecia nas circunstâncias, ele aparecia nas situações camuflado, de uma forma bonita, em uma situação. Hoje não. Está percebendo como é que ele está aparecendo agora? É chifrudo mesmo, é monstro mesmo. Lucão, me dá mais uns 20 minutos aí, tá? Mas pode entrar pode entrar no fundo aí. Hoje é final de festa, né? Então, amados, hoje não. Hoje ele aparece como ele é. Mas a igreja também precisa ser o que ela é. Amém ou não amém? Porque se ele aparecer, ele vai ter que correr. Amém? Por quê? Porque nós somos finalizadores, amado. Nós não vamos deixar rastro para que o diabo possa nos destruir. E para que a gente possa finalizar os nossos inimigos, finalizar as situações que muitas vezes nos são propostas, nós precisamos cuidar de nós, cuidar de nossas vidas. Quem lembra daquele lutador chamado Mike Tyson? Quem lembra? Amados, quantas vezes eu fiquei acordado para assistir a luta e numa piscada de olho eu perdi a luta? Vocês lembram disso? Ele derrotava os inimigos dele em questão de segundo. Você estava lá levantando a mão no Mike Tyson. Mas por que ele tinha essa estratégia de finalizar os seus inimigos rápido? Porque ele se conhecia. Ele sabia os pontos fracos dele. Deixa eu te dizer uma coisa: todos nós temos pontos fracos que precisam ser fortalecidos. E sabe qual é o mais triste disso tudo? É que nós sabemos quais são esses pontos fracos. Não é verdade? Eu gosto de falar da vida dos outros. Chega a sair água na boca quando eu tenho uma notícia para falar, né? Não é assim? Eu gosto disso. Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Todos nós sabemos aonde é o nosso ponto fraco. Nós precisamos fortalecer. Por quê? Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que o diabo está ao nosso procurando a quem possa tragar. Ele fica procurando uma brecha. Todo mundo sabe o que é tragar. Amém ou não amém? Já vi que tem algumas pessoas que não sabem. Quantos fumaram aqui antes de vir para a igreja? Quantos fumaram aqui? Quantos fumaram? Amado, que igreja santa é essa, amado? Ninguém fumou. Mas quantos viram alguém fumar? Não é isso? O que as pessoas fazem com o cigarro? Elas tragam. Tanto é que o viciado, quando chega perto de alguém que está fumando, ele fala o quê? Me dá um trago. Não é isso? A Bíblia diz que o diabo, ele quer alguém para tragar. Ele quer alguém para que ele possa consumir.
Ó, ele vai tragando sonhos, alegria, paz, família, ministério. E quando fica aquela guimba, é guimba mesmo? A irmã que fumou lá, é guimba mesmo? Quando fica aquela guimba, o que as pessoas fazem com a guimba, Márcio? Joga fora, não é isso? E não é isso que o diabo tem feito com muitos? Ele tem tragado sonhos, tragado projetos, e quando fica só o caco, fica só a guimba, ele vai e joga fora. Os adversários de Mike Tyson começaram a estudá-lo e percebeu que ele não tinha estrutura para aguentar muito tempo uma luta. Por isso que ele finalizava todos os seus adversários rápido, porque se ele fosse para o segundo round, ele já ia mais fraco. Se ele fosse para o terceiro, ele já ia em condições de ser derrotado. Se ele fosse por 4, ali ele caía. São etapas das nossas vidas que muitas vezes nós sabemos. Nós sabemos. Se eu continuar caminhando por aqui, eu vou ser uma presa fácil para o inimigo. Amados, o Espírito Santo é tão especial para nossas vidas que ele nos mostra e fala: você está caminhando para um laço. E você chega a dizer: é um laço. É um laço, é um laço, é um laço, mas você faz o que com o pé? Coloca dentro do laço e ele só puxa e você, ó. Por quê? Porque nós brincamos de ser crente, amado. Porque quando você vê os caminhos que estão te levando para ser derrotado, você tem que se posicionar como um campeão finalizador e começar a usar as armas corretas. Quem entende nessa noite, diga glória a Deus. Primeira situação, quando for uma batalha espiritual, amado, usa a maior autoridade que o cristão tem. Qual que é, pastor? O sangue de Jesus. Amém ou não amém? Há situações, amado, que você não precisa dizer. Há situações que você só precisa imaginar. Imagina, o sangue de Jesus tem poder, e aquilo é desfeito na sua frente. Mas, amados, precisamos entender que o adversário, ele se prepara cada vez mais para nos destruir. Mas nós, como finalizadores, amado, não vamos dar oportunidade para o inferno. Amém ou não amém? Todas as vezes que você vê o inferno entrar na sua casa, entrar no seu ministério, entrar na sua vida, amado, se posiciona como homem de Deus, repreenda-o, não permita. A Bíblia diz que durante 40 dias o gigante Golias afrontava o exército, e todo dia ele dava um passo, todo dia ele dava um passo, todo dia ele dava um passo. Quando chegou nos 40 dias, sabe aonde que Golias estava? Dentro do arraial de Deus. É isso que o diabo tem feito com as nossas vidas, amado. Nós temos permitido que ele vai entrando, que ele vai colocando a mãozinha, que ele vai chegando, e quando a gente menos espera, já tem o divórcio marcado, já tem o abandono do ministério marcado, o filho já está indo embora. Olha para cá, nenhuma queda é da noite para o dia, toda queda é um processo, e todo processo ela nos mostra o começo. No começo se posiciona e finaliza, não permita. Não, mas é assim mesmo, é porque é jovem. Não é assim mesmo, eu tenho que deixar meu filho escolher, eu tenho que deixar o meu filho decidir. Não é assim, amado. Pastor, mas é muito fácil quando não é na sua vida. Amados, não é fácil para ninguém. Quantas vezes eu fui buscar meus filhos em lugares aí que você nem imagina, e ele revoltado, eu falei, eu sei que tu está revoltado comigo agora, mas lá na frente você vai me agradecer. Mas no melhor da festa, pai, é no melhor da festa que o inimigo destrói. É no melhor da festa que às vezes a gente vai ter que finalizar, amado. É no melhor da festa que a gente vai ter que dizer não. É no melhor da festa que você vai ter que mostrar que você não é amiguinho do teu filho, que você é pai, que você é mãe, e sobre você é uma responsabilidade. Finaliza aquilo que está matando o teu filho. Finaliza.
Ele é um adolescente. O que o teu filho tem que fazer? O que o teu filho tem que estar fazendo na igreja? Ele tem que estar fazendo alguma coisa. Se ele não estiver na dança, ele tem que estar no teatro. Se ele não estiver no teatro, ele tem que estar no grupo de adolescente. Se ele não estiver no grupo, ele tem que estar no retiro. Se ele não estiver em nada, ele está sendo uma presa fácil para o inimigo. É triste dizer isso, amado, mas é a verdade. É a verdade. E nós vamos perceber que se lá atrás a gente tivesse finalizado algo, não deixado aquilo crescer, a gente poderia ter sido vencedor, poderia ter vencido essa batalha. Mas deixa eu te dizer uma coisa, no tocante a isso, no tocante a tudo isso que eu estou falando, ainda há esperança. Por quê, pastor? Porque as misericórdias do Senhor não têm fim, e o seu amor dura para sempre, amado. Busque em Deus estratégia, busque em Deus força, mas resgata o teu filho, resgata o teu marido, resgata o teu casamento, resgata o teu ministério. Se você não finalizou como deveria finalizar, querido, ainda dá tempo. Mas o diabo, querido, ele é incansável. Mas a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Amém ou não amém? Conta-se uma história para que você entenda o quanto a gente precisa estar atento, o quanto a gente precisa finalizar. Conta uma história de um jovem que foi trabalhar numa empresa, e no seu primeiro dia de serviço, a sua companheira, a secretária do lado, disse: olha, eu vou sair com esse jovem. E esse jovem era um jovem casado. E ela começou a sua artimanha para envolver aquele jovem. Ela foi e perguntou para ele: fulano, o que você vai fazer depois do serviço? Sabe o que ele disse para aquela mulher? Quando ele percebeu a artimanha, o que todo cristão diz. O que nós dizemos? O sangue de Jesus tem, diga assim comigo, o sangue de Jesus tem poder. Amado, isso não é uma frase, não é um chavão de pregador, isso é uma autoridade que é sobre as nossas vidas. Quando você tiver a sensibilidade de perceber que o inferno está te rodeando, trazendo situações, clame pelo sangue de Jesus. Amém? Aquela mulher não se conteve e disse: no dia seguinte eu vou tentar novamente. E ela foi e fez um penteado diferente, colocou um vestido diferente e foi novamente e falou: e hoje você tem alguma coisa para fazer? Ele virou para aquela mulher e disse: o sangue de Jesus. Diga assim comigo: o sangue de Jesus. Mas cadê o poder? Cadê o poder, igreja? Perceberam que tem algo acontecendo? Nós percebemos, sabia? Quando nós estamos enfraquecendo, nós percebemos quando nós estamos dando campo para o inimigo. Sabia disso? Eu estou falando, todos nós percebemos. E ela voltou, falou: no dia seguinte eu vou tentar novamente. Dessa vez ela foi lá na irmã Solange e comprou um perfume da Avon. Com a Solange, é Avon? Comprou um perfume da Avon, Toque do Amor. Quem lembra do Toque do Amor? Cheiroso. Botou aquele perfume Toque do Amor da irmã Solange e foi lá e falou: e hoje? Ele virou para aquela mulher e disse: o sangue. Diga assim comigo: o sangue. Cadê Jesus? E cadê o poder? Tiago, ele diz o seguinte: o pecado nos atrai, nos seduz e depois gera o quê? Morte. Aquela mulher não se conteve para adiantar a história, entendeu? Foi lá e falou: hoje não tem jeito, hoje você vai sair comigo. Ele saiu com ela naquele dia, caiu e perdeu o seu casamento. Mas no primeiro dia, amado,
ele tinha um posicionamento de campeão. Ele usou até a arma certa. Nós não podemos deixar brecha, porque o inimigo não vai desistir. Por que ele está ao derredor? Porque se ele não conseguir por aqui, ele vai tentar por aqui. Se ele não conseguir por aqui, ele vai tentar por aqui. Ele vai tentar de alguma forma entrar para realizar a sua tríplice missão. Que é o que, igreja? Matar, roubar e destruir. Se coloca de pé, querido, em nome de Jesus. Se coloca de pé. Pode fechar o meio aqui? Fecha o meio. Amém. Isso, chega perto da pessoa que está aí. Nós vamos adorar o Senhor e eu vou aplicar essa palavra e nós vamos encerrar, tá bom? Nós vamos adorar o Senhor, eu vou aplicar essa palavra e nós vamos encerrar, ok? Feche seus olhos.